Nesse vídeo, vamos dar uma olhada nas questões de biologia da prova do Enem no ano de 2021, aplicação regular. Nesse ano de 2021, o banco de questões do Enem aparentemente ficou defasado, né, por algum motivo, e eles não fizeram questões diferentes para aplicação presencial e digital. Portanto, esse vídeo aqui serve tanto para a prova presencial, né, quanto para a prova digital também. Questão 91. A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene no cromossomo 10. Os pais do paciente podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho. Interessante, né? Que seja afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Então, assim, o texto deu pra gente todas as peças, né, pra gente montar o quebra-cabeça. Tem dois pais aqui que não tem como saber que portam determinado alelo até que nasça um filho com a característica, né, que seria ali uma característica que se expressaria apenas num determinado contexto específico. A gente pode inferir, né, com base também no fato de que o texto falou que existiria uma chance em 4, né, de que nasceria um bebê com essa característica, com essa doença, né, a gente pode inferir que isso é uma herança recessiva, né. A gente faz aqui um cruzamento entre heterozigotos, que nem lá na genética mendeliana básica, né. A gente vai ter aqui a proporção de 3 para 1, né, onde 3 vão expressar fenotipicamente a característica dominante, porque vão ter o alelo azão, né, o alelo dominante, e apenas 1 em 4 vai expressar a característica recessiva, porque vai estar em homozigose recessiva, né, os dois alelos recessivos juntos, então vai expressar o fenótipo recessivo, que nesse caso seria uma doença, né, associada aqui ao que o texto trouxe. Enfim, 1 em 4 pode também ser dito 0,25, né, ou 25%. Isso tudo são formas como uma questão, de repente, poderia colocar nas alternativas, né, 1 sobre 4, 25%. São formas como essa probabilidade poderia ser escrita, né. Vamos dar uma olhadinha no texto rapidinho, só pra gente ver um detalhezinho lá que eu acho super interessante de trazer. Então, estamos aqui com o texto. Não vou mentir pra vocês, não é um texto fácil, gostoso de ler. Eu não recomendo a leitura disso aqui nem pro meu pior inimigo. É um texto muito complicado, cheio de termos técnicos, né? Abreviações e tudo mais. Então, assim, o que que eu quero. Só quero falar sobre uma coisinha dele aqui, logo no título aqui. Ele fala, né, sobre a localização de um determinado locus gênico num determinado cromossomo, né? E ele dá aqui no final do título, olha só, 10q23.2, q23.3. Se você sabe o que é isso aqui, parabéns, né? Não sei nem o que você está fazendo aqui. De repente você gosta de biologia, né? E gosta de ver assuntos, vídeos, né, sobre biologia. Mas isso aqui não é uma coisa que você esperaria que uma pessoa de ensino médio soubesse, né? Isso aqui nada mais é do que o endereço de determinado gene num determinado cromossomo. Vamos tentar entender como é que a gente constrói isso aqui e no final a gente vai conseguir ler isso aqui, né, de forma correta. Então a gente tem aqui uma imagenzinha de um cromossomo, né? Aqui o plano geral, depois uma ampliação que foi feita nele. Esse aqui, digamos, é o cromossomo 7, né, como está dito aqui na imagem. Cada cromossomo a gente vai dividir ele, né, em partes, assim, né, genericamente falando. Ele vai ter dois braços, né? A gente chama um braço de P, que é o braço curto, e um outro braço que é o braço longo, que a gente chama de Q. P e Q. Então, assim, essa já é a primeira parte, né, do nosso endereço lá. Então a gente tem o número do cromossomo, o braço, na verdade, é a segunda parte, né? Temos o número do cromossomo, que é a primeira parte, o braço, que é a segunda parte. E quando a gente faz uma ampliação aqui, a gente percebe que o cromossomo, ele tem, assim, um sistema de bandas, né? Que é próprio, assim, da própria estrutura mesmo do DNA, né? Vocês lembram lá da eucromatina e da heterocromatina, né? Enfim, isso forma, no final das contas, esse sistema aqui de bandas nos cromossomos. E a gente pode utilizar essas bandas para fazer ali um posicionamento, né? Para falar sobre o posicionamento de determinado locus na estrutura do cromossomo. Então, repara aqui. Ele colocou aqui, ó, 7, porque o cromossomo é o 7, né? Q, no braço Q. 3, o que, que seria o 3? Uma região aqui no braço Q do cromossomo, né? Então a gente tem essa região 3 aqui. 1, o que, que seria o 1? Seria uma banda, uma das bandas nessa região. E o 2 ali seria uma subbanda. A gente ainda pode dividir as bandas em subbandas dependendo, né, enfim, da precisão ali da sua visualização do cromossomo, né? Então repara só, nesse cromossomo aqui a gente tem um determinado gene na segunda subbanda da primeira banda da terceira região do braço Q do cromossomo 7, né? Então é assim que você constrói esses endereços dos locos, né, nos cromossomos. Então agora ficou fácil, né? Esse locus aqui está situado no cromossomo 10, no braço Q, na 23ª região, né? Na segunda banda, né? Uma região ali que de repente pode compreender, né? A segunda e a terceira banda da região 23 do braço Q do cromossomo 10. Basicamente é assim então que você lê isso aqui. Acabou o mistério, né? Agora não é tão assustador assim. Ainda sobre esse assunto de doenças genéticas associadas a cromossomos, eu vou colocar um link para essa página aqui. Eu não vou falar muito sobre ela não, porque é só realmente para consulta, assim, para quem gosta, né, de consultar essas coisas. Essa página aqui, ela fala aqui sobre as principais doenças associadas aos cromossomos, né? Então tem aqui o cariótipo humano, né? 22 cromossomos, mais os cromossomos sexuais, XY. Então esse aqui é um cariótipo masculino, né? XY. Enfim, ela vai falar aqui sobre
cada cromossomo vai pontuar aqui algumas das principais doenças, né, associadas a problemas, né, a mutações que surgem em genes nesses cromossomos. Eu vou direto aqui pro cromossomo que eu quero falar mais sobre ele, rapidinho, que é o cromossomo X, né, que eventualmente surge muito, né, em provas, questões assim de vestibular e tudo mais, problemas, né, doenças associadas ao cromossomo X. Repara aqui, ó só, distrofia muscular do Duchenne, né, logo aqui no cromossomo X, a síndrome do X frágil, também bem comum, a própria hemofilia é uma doença que também cai bastante. Então, assim, deem uma olhada aí depois, né? Nada assim muito complexo, não. Só dá uma olhada mesmo. As principais doenças, muitas delas nunca caem em vestibular mesmo. Mas é interessante, né? Colocar isso aqui no repertório, né? Saber que cada cromossomo, de repente, tem ali uma doença, né? Uma mutação associada a determinado gene que pode determinar determinada doença, né? Determinada característica. Só vou colocar o link realmente assim para quem gosta de consultar essas coisas, mas é uma coisa assim meio, né, já meio fora do universo, menos em relação àquelas doenças ali que eu mencionei que são as mais citadas. Questão 95. Estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal. Então existia uma população ali primitiva, né, a antiga, de preguiças gigantes que em algum momento entrou em extinção, e isso provocou ali, né, problemas na vegetação, porque, né, a flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. Porque claramente teve ali, né, a preguiça fez falta em algum sentido, né, para aquelas plantas. O evento descrito como a flora ocorreu em razão da redução dos fatores de disseminação das sementes. Foi isso que faltou para as plantas, né? Seres vivos, né, animais que consumissem de repente os frutos delas e ao consumir o fruto carregassem, né, as sementes para mais longe, né? Eventualmente, né, espalhando aquelas sementes por aquele ambiente, né? A árvore, ela de repente, assim, dependendo da espécie, né, ela não tem nenhum mecanismo de dispersar suas sementes, né? O fruto cai muitas das vezes ali no pé da árvore, a semente pode germinar ou não, né? E se germinar, fica ali uma família, né, da mesma espécie, todo mundo ali muito próximo um do outro, né? Isso acaba gerando ali cruzamentos, né, entre parentes muito próximos, né? O que é ruim, geneticamente falando, né, em termos de variabilidade genética. Então esses animais que consomem um determinado fruto e levam as sementes para longe, ajudam justamente assim a espalhar, né, o gene, a genética daquela árvore, e que muitas das vezes une, né, populações que estão muito distantes umas das outras, né, e que ficam por conta da distância perdem uma comunicação ali. Esses animais conseguem colocar essas populações em contato de novo. O texto que a questão citou aqui, vamos dar uma olhadinha nele lá. O texto é esse aqui, né, da revista FAPESP, Jardineiros da Pesada. Recomendo muito a leitura. É um texto importante, assim, interessante, né, de ler. Não é um texto muito longo e muito difícil. Não vou entrar muito nos detalhes dele, só vou citar aqui um parágrafo que eu li que eu achei um pouco é, problemático, na minha visão, e eu vou tentar, assim, resumir o porquê que eu acho que isso aqui é problemático. O pesquisador ali que está discutindo, né, sobre essa coisa da extinção, né, das preguiças e de outros animais também, ele diz o seguinte: essa constatação sugere que é preciso avaliar com responsabilidade a introdução no Pantanal de outros mamíferos que façam as vezes de dispersores como cavalos e porcos. A ideia dele é colocar espécies exóticas, embora sejam animais domésticos, né, mas são espécies exóticas, colocar essas espécies naquele ambiente para fazer a função que aquelas espécies de animais extintos faziam anteriormente, né, para tentar fazer com que essa vegetação volte a ter então aquela dinâmica de dispersão original. Por que eu acho isso aqui problemático? Porque, assim, existe uma razão pela qual as preguiças entraram em extinção. Tô falando aqui especificamente das preguiças, mas qualquer animal que entra em extinção tem uma razão para isso. E a gente tentar, muitas das vezes, interferir na natureza nesse nível aqui, de você pegar uma espécie exótica, que não pertence àquele ambiente, e colocar lá para resolver um problema específico, né? Para contemplar algumas espécies ali, né, daquele ambiente, podem ser até espécies importantes, né? Mas para você contemplar apenas aquela dinâmica ali de dispersão daquelas sementes, daquelas espécies, a introdução de espécies exóticas para mim é uma coisa muito séria. Tem toda a chance do mundo disso aqui gerar desequilíbrios em outras partes, né, daquele ecossistema. Por isso eu acho que isso aqui é uma péssima ideia, né? Claro que isso aqui é um comentário crítico que eu tô fazendo, você pode aí também ler o texto e ter opiniões diferentes, né? Mas eu acho isso aqui uma coisa muito problemática e que deveria ser muito discutida mesmo. E eu não acho que isso aqui deveria ser realizado pelos pontos que eu mencionei. O ser humano, às vezes, até com boa intenção, né? Ele quer resolver todos os problemas da natureza no mundo, né? Enfim, claro, né? A gente entende que a natureza tem passado por uma situação bem difícil e nós temos culpa, né, em muito disso. Então, assim, mas eu acho que a gente não tem que tentar resolver todos os problemas, né? A gente tem que, no mínimo, tentar evitar criar novos problemas, né? Reduzir os problemas que nós estamos causando atualmente, né? Aqueles que são nossa culpa. Agir nisso, né? Mas um animal que se extinguiu, sei lá, 10 mil anos atrás, isso não foi, sabe? Isso não é problema nosso. A natureza tem seus caminhos e ela mesma tem capacidade, tem força e tem poder para encontrar suas soluções, né? Evolutivamente falando, né? Para resolver esses problemas. Então, assim, eu acho que o ser humano deveria ser menos tentar, né? Tentar ter menos essa atitude de tentar querer resolver todos os problemas, né? Eu acho que isso aqui é um pouco disso, sabe?
Mas vamos mudar de assunto, senão eu fico o dia inteiro falando disso. Bom, questão 97. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, que é o gameta feminino, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide. Isso aqui é um tema bem específico da botânica e tem que ser estudado, tá? É uma coisa importante. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de... É um endosperma, né? Um tecido de reserva para o embrião. É um tecido que vai nutrir o embrião ali nas primeiras fases ali de desenvolvimento, quando a semente germina, né? E a plântula começa a crescer, né? Ela tem um tecido ali, ela tem uma reserva nutritiva que vai alimentar ela, enquanto ela ainda não tem muitas das vezes capacidade de fazer fotossíntese para valer, né? Sobre esse tema é interessante a pessoa estudar reprodução vegetal, né, de maneira geral, os grupos mais basados, as briófitas, né, as pteridófitas, como acontece na gimnosperma, que já tem grão de pólen, né, então já tem ali a polinização. Mas a fecundação, a dupla fecundação, né, ou dupla fertilização, como alguns chamam, só acontece em angiospermas. Para a pessoa realmente, não dá para cair de paraquedas aqui e tentar entender o que está acontecendo nessa imagem, né? A pessoa tem que estudar cada componente separadamente. Eu acho interessante estudar a estrutura do grão de pólen, estrutura, né, reprodutiva das flores, o androceu, o gineceu, né, as anteras, né, o estigma, o ovário contendo os óvulos, dentro dos óvulos tendo ali o saco embrionário. Tem que estudar cada um desses componentezinhos, né, separadamente para entender como cada um age. Repara que o grão de pólen, ele contém os gametas femininos, os gametas masculinos, tá? Que vai passar ali por uma mudançazinha quando forma o tubo polínico, né? Vão surgir dois núcleos ali que são os núcleos espermáticos. Esses núcleos espermáticos, que são dois, um deles vai fertilizar ou fecundar a oosfera, que é o gameta feminino propriamente dito, e vai formar ali então um embrião. O outro núcleo espermático vai fecundar os núcleos polares que estão aqui no meio, que são dois pacotes, são duas células ali com dois pacotes cromossômicos. Elas são haploides, né? Mas tem dois pacotes cromossômicos. Quando chega um núcleo espermático e fertiliza, né? Aquela célula central ali, forma então uma célula triploide, porque tem três pacotes cromossômicos, que vai se desenvolver ali no endosperma, que é o tecido nutritivo, né? De reserva. Então, o embrião ele é diploide, porque é um pacote cromossômico da oosfera e um do núcleo espermático. E o endosperma é triploide, porque tem dois pacotes cromossômicos que já estavam ali, né? E mais o núcleo espermático que chegou. As outras células que tem aqui são as sinérgides e as antípodas. A função delas já é uma coisa mais assim abstrata, né? Para nível de Enem, acho que já não entra muito nisso, não. Eu, na verdade, não sei a função das antípodas. As sinérgises, elas fazem ali alguma comunicação na hora da formação do tubo polínico, mas é bem complicado também. Isso aí já é menos importante para nível de Enem. Agora, esse processo aqui da formação do tubo polínico, da fecundação, da dupla fecundação em si, é bem interessante, mas eu recomendo estudar cada componente separadamente para depois montar o quebra-cabeça. Então eu até coloquei aqui, né, mais ampliado aqui, porque de repente, né, fica mais fácil de visualizar. Isso aqui já é um fruto formado. Ó. Seria uma manga, por exemplo, eu acho que parece uma manga, né? O fruto tem o epicarpo, tem o mesocarpo, tem o endocarpo, né? O mesocarpo do fruto é a parte carnosa, né? Aquela parte que na manga, por exemplo, é aquela polpa amarela que a gente come, né, docinha. E dentro vai ter um caroço, né, que dentro vai ter uma semente. A semente é formada pelo embrião, que é a parte que vai germinar propriamente dita, né, e vai formar uma outra planta, e o endosperma, que é o tecido de reserva triploide, né? Então assim, recomendo dar uma olhada nisso aqui. Questão 100. É uma questãozinha assim, vai ter um textinho aqui que vai falar sobre ebola e dengue. São dois vírus, né, importantes. O ebola ele é mais agressivo, né, ele tem uma taxa de letalidade de 90, pode chegar a 90%, enquanto que o vírus da dengue teria ali uma taxa de letalidade maior, né, bem mais baixa que o ebola, abaixo de 1%. Bom, basicamente então, ebola mata mais do que dengue. E isso seria interessante, isso seria importante, né, para a resolução da questão. A pessoa tomar em consideração essa relação aqui, né, de um ser mais virulento do que o outro, porque a questão vai cobrar o seguinte: segundo as informações do texto e aplicando princípios de evolução biológica às relações do tipo patógeno hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? A gente teria que inferir com base na eficiência, né, na capacidade desse vírus de ser um melhor patógeno, né? E para definir o que é um melhor patógeno, a gente tem que pensar o seguinte: o vírus ele não, se a gente colocasse consciência no vírus, né, o vírus ele ia chegar à conclusão de que ele não quer que o hospedeiro, né, que ele está parasitando, morra. Porque ele precisa do nosso metabolismo, sabe, das nossas células, para se replicar. Então ele não quer que a gente morra. Quanto mais pessoas morrem, menos chances ele vai ter depois de se continuar se disseminando, né? E se replicando. Mas o vírus não tem consciência, obviamente, mas a lógica é essa, né? Nós temos consciência, portanto nós podemos inferir essa lógica. Portanto, um vírus que mata mais, ele é menos eficiente como um patógeno do que um que mata menos. Portanto, ele estaria já num estágio assim, de coevolução mais avançada com relação àquele hospedeiro que ele está parasitando. Então, o vírus, no caso aqui, né, que mata menos, é um melhor patógeno e já estaria então há mais tempo coevoluindo com o hospedeiro dele. Portanto, letra E, né, dengue, cuja baixa letalidade indica a maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros,
estabelecida ao longo da coevolução patógeno hospedeiro. Eu vou colocar um texto sobre a ebola, né, porque eu acho que é uma doença que nunca tinha caído em provas anteriores, né, e acho que vale a pena dar uma lida sobre. Vou colocar alguns links aí para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Essa questão 101, eu não vou perder muito tempo nela, vou até colocar logo a resolução dela aqui. Ela queria saber, né, em qual parte aqui que o lodo estaria sendo separado do esgoto residencial. Seria no tanque séptico, né, mas para mim isso aqui não interessa não. O que interessa é só mencionar, brevemente, a importância do tratamento do esgoto antes de você lançar, né, o esgoto na natureza. Repara aqui, tem uma etapa aqui nesse processo aqui, né, nesse sistema de tratamento do esgoto doméstico, onde você tem aqui um tanque aqui, né, que funciona como um filtro biológico. Aqui, colônias de bactérias consomem a matéria orgânica. Esse processo aqui, se não tivesse essa etapa aqui, né, nesse tratamento desse esgoto doméstico, ela estaria acontecendo onde? Na natureza, né, nos corpos hídricos, nos rios, nos córregos, eventualmente, né. Então, assim, provocando o quê? Eutrofização, certo? Então, assim, a importância do tratamento do esgoto antes de você lançar esse esgoto na natureza, para que esse esgoto chegue na natureza já tratado, né, minimamente tratado, tendo, né, um menor potencial de provocar as proliferações de micro-organismos, né, que a gente vê naqueles locais eutrofizados, por conta desse excesso de matéria orgânica que chega lá proveniente do esgoto. Como eu disse, assim, era só para fazer um comentário rápido mesmo. Questão 102. O plantio por estaquia é um método de propagação de plantas no qual parte de um espécime são colocados no solo para produzir novas gerações. Quando você arranca um galho, né, de uma planta, de uma roseira, por exemplo, e coloca lá no chão e ela, né, cresce raizinha e depois a planta cresce. Bom, isso é estaquia. Na floricultura é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação de auxinas na porção inferior do caule. Ficou um pouco específico demais aqui, mas a gente vai ter que falar um pouco sobre auxinas também. A utilização de auxinas no método de estaquia das roseiras contribui para... Qual é a importância, então, do hormônio auxina, que é um hormônio vegetal? Formação de raízes adventícias. Antes da gente falar sobre auxinas, propriamente dito, vamos falar um pouco sobre raízes adventícias. As raízes adventícias são raízes com origem a partir do caule, de folhas ou qualquer outra parte aérea, né, do vegetal, que não seja a raiz primária, não seja do meristema da raiz principal, ou são suas ramificações. A origem, portanto, da raiz adventícia ela é não embrionária. Ela não vai ser proveniente do meristema propriamente da raiz. Ela vai surgir, por exemplo, do caule, né? E vai ser uma raiz que vai ter uma função ali relativamente normal, né? E pode também geralmente ter função ali de sustentação, né? De equilíbrio, sustentação mecânica, né? Da planta. Acontece muito ali. O próprio milho, né? Tem ali essas raízes escoras, né? Então, assim, vamos falar um pouco agora sobre auxinas. Tem vários arquivos interessantes na internet sobre hormônios vegetais. Num vídeo anterior, um vídeo, né, de uma edição anterior do Enem, eu já coloquei um link para esse arquivo aqui, hormônios e reguladores de crescimento vegetal. Vamos olhar então a parte lá das auxinas. E aí eu recomendo clicar no link aí na descrição para dar uma olhada aqui, né, em outros hormônios também, porque vai falar sobre cada um deles, sobre suas funções, né. Então, auxinas, né, o ácido 3-indolacético, que é a auxina mais comum, né, que mais geralmente cai, o famoso AIA, ácido 3-indolacético. Vamos ver aqui a parte da função. Tem aqui embaixo, aqui ó, efeitos principais da auxina. Funções dela, né? Alongamento celular, divisão celular, diferenciação de tecidos vasculares. Tudo isso aqui é o que a auxina, né, faz. Efeitos que ela pode provocar na planta. E para a questão lá, a gente ó, teria que saber isso aqui. Ó, formação de raízes, estacas, né, segmentos nodais, que são os nós do caule. Né? Cada nó pode ter ali, né, um potencial de formação de um novo ramo. Né? Então, assim, as auxinas elas atuam em tudo isso. Né? Tropismo, que são os movimentos da planta por alguma força, né? Seja fototropismo, né? Força em direção à luz, né? Ou contra a luz. Geotropismo, o centro de gravidade da Terra, tudo isso determinando o movimento da planta. Dominância apical, que já é uma coisinha mais complicadinha, né? Você tem ali o meristema apical, né? Que determina o crescimento vertical da planta. Se você tira a gema apical, a planta ela perde a dominância apical e ela começa a ramificar, né? Começa a crescer lateralmente. Isso daqui é bem conhecido de quem faz jardinagem, né? Bom, a auxina também faz senescência foliar, inibem, né? Senescência foliar. A abscisão de folhas e frutos inibem via etileno, ou promovem via etileno. Então, assim, a auxina e o etileno em conjunto, né? Atuando ali no processo de abscisão de folhas e frutos. Retardo do amadurecimento de frutos. Florescimento. Enfim, tudo isso aqui são efeitos das auxinas. Esse arquivo aqui também vai falar sobre outros hormônios, né? Giberelinas, o próprio etileno. Então, assim, recomendo dar uma lidinha básica aqui. Questão 103 não é uma questão da prova de biologia, vocês vão ver que a resolução dela não envolvia um conhecimento da biologia propriamente dita, mas ela tem um tema super interessante aqui, a icterícia, né? Que é uma doença ali que dá, especialmente em recém-nascidos, né? Eles não conseguem metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, essa bilirrubina acaba se acumulando, né? E vai dando a coloração amarela, né? Por isso que essa doença se chama também amarelão, né?
E eles descobriram aqui um tratamento, né, possível para esse problema da icterícia, que seria com a irradiação, né, de um feixe de luz numa determinada frequência. Eles iriam fazer uma mudança conformacional ali na molécula da bilirrubina, transformando ela em lumirrubina, e com isso eles alterariam, né, essa propriedade de solubilidade dessa molécula, e aí o recém-nascido conseguiria então fazer essa excreção. Bom, a resolução da questão era, na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero de cadeia. Eu acho que isso aqui é uma coisa, né, da química mesmo, não vou nem entrar muito nisso. Mas basicamente o que eu queria mencionar é isso, né? Era como que essa forma que a bilirrubina, para o recém-nascido que tem a icterícia, não é suficientemente excretada, né? E com essa irradiação, então, você mudaria algumas características estruturais ali, levando então a ela a ter uma mudança conformacional que levaria a uma melhor excreção e resolvendo, portanto, esse problema da icterícia. Para quem quiser acessar o texto lá que a questão referenciou, eu vou colocar um link para essa página aqui. Vocês vão ter que baixar esse arquivo aqui, né? Clica aqui em View Open e vocês vão baixar esse arquivo aqui, que é um arquivo .epub. É um livro, né? Então, assim, vai vir nesse formato EPUB, que é um formato que não dá para abrir, por exemplo, como PDF, né? A menos que a pessoa tenha ali um leitor específico para ele. Eu vou ensinar como é que dá para transformar isso aqui em PDF. Se você já sabe como fazer, você pode pular para a próxima questão. Ó, você vem no Google e pesquisa assim, EPUB para PDF. E vem aqui num link, eu geralmente venho nesse primeiro site aqui, né, convertio.co, converter EPUB para PDF. E vem para essa página aqui. Aqui você vai clicar nessa área vermelha e vai selecionar o arquivo, né, que você quer converter. Vou colocar ele aqui. Feito isso, ó, o arquivo agora está aqui, né? Vê aqui que ele é .epub e para PDF, que é o formato para o qual vai converter ele, né? E vai clicar aqui em converter. O processo de conversão pode levar ali 1 minuto ou dois. E uma vez concluído, vai aparecer, né, esse botão azul aqui, descarregar. E a pessoa clica e faz o download do arquivo agora já no formato PDF. E você pode abrir no seu computador com um leitor de PDF, ou acredito que no smartphone com um leitor de PDF. Fazendo todo aquele procedimento lá e baixando o arquivo, né, você pode abrir e você vai chegar. Então, esse aqui é a capa do livro, né, que foi mencionado lá. Vamos dar uma olhadinha só na página especificamente onde ela fala sobre aquela mudança conformacional lá naquela molécula. Aqui eles vão em algum momento falar sobre mecanismos de ação da fototerapia e especificamente sobre a fotoisomerização, né? Que ela vai falar sobre aquele processo lá, né, de transformação da bilirrubina em na produção, né, de outros isômeros, né, o geométrico e um estrutural, que também chama de lumirrubina. Ela vai falar sobre o geométrico, né? Mas vai falar o seguinte: a formação do isômero estrutural, que é a lumirrubina, é mais lenta do que o isômero geométrico. No entanto, essa reação, ao contrário daquela, é irreversível. A lumirrubina, por ser solúvel em água, é rapidamente excretada pela bile e principalmente pela urina do recém-nascido, icterício. Enfim, falando sobre a fototerapia, né? Sobre essa coisa que dá fotoisomerização. Questão 109. Com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria. Enfim, basicamente ela está dizendo, né, sobre como que os resíduos, né, provenientes da produção de suínos poderiam ser utilizados ali para outras atividades, né, reduzindo a poluição e ao mesmo tempo tendo um ganho econômico ali. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos são preservados. Repara aqui, né? O comando é o seguinte: o biocombustível a que se refere o texto é. Repara no título do texto que foi mencionado na questão: resíduos suínos como alternativa energética sustentável. Vamos dar uma olhadinha lá lembra disso aqui, hein? Resíduos suínos. Vamos dar uma olhadinha lá no texto original agora. Aqui está o texto original: o biogás de suínos como alternativa energética sustentável. Não vou assim entrar muito nos detalhes do texto não, vai ter um link aí para quem quiser ler. Nem é um texto tão longo, 10 páginas, um pouquinho longo, né? Só no final aqui que ele fala uma coisinha talvez que dê pra gente dar uma lidinha aqui só pra, né? Aqui, ó, o gás metano pode ser utilizado para geração de energia e aquecimento de pocilgas. Acho que é a primeira vez na minha vida que eu vejo a palavra pocilga sendo utilizada da maneira legítima, né? Sem tentar depreciar algum tipo de estabelecimento ou, enfim. Pocilga, na verdade, é isso, né? Pocilga é um lugar de criação de porcos. Pocilgas e aviários no inverno e até em fogões domésticos, enfim. Gás metano, né? Um biocombustível que foi extraído ali a partir dessa dessa matéria-prima, né, dos resíduos dos porcos. Mas, de novo, o biogás de suínos como alternativa energética sustentável. E repara que, na questão, eles referenciaram o texto como resíduos suínos como alternativa. Por que eles fizeram isso, né? Bastidores das questões do Enem. Porque a resposta era biogás, né? Então, assim, eles não podiam deixar biogás no título do texto, senão ia dar, né, a resposta da questão. Então, eles mudaram, né? Literalmente, eles editaram aqui, alteraram, né, o título do texto, para não dar a resposta para o participante. Enfim,
Questão 110. A curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue, quando adicionada à água de criadouros. Do mosquito, claro. Essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água. Quando ativada pela luz, então tem uma relação ali também com incidência de luz, né? Induz a produção de espécies reativas de oxigênio que podem danificar tecidos, né? Causando oxidações, etc. A forma de combate relatada tem como atividade o quê? Impedimento do desenvolvimento da larva. A gente poderia discutir, né? Mas por que não o adulto? Porque quem tá no criadouro é a larva, né? O adulto, a fêmea, né? O adulto fêmea só vai no criadouro para colocar ovos, né? E depois sai voando até morrer. Geralmente o adulto não vai estar ali consumindo aquela água. E mesmo que consumisse, se a fêmea chegar ali e beber água depois que colocou os ovos, não adiantou muita coisa, né? Você não tá controlando realmente as populações, porque se a fêmea chegou, colocou os ovos, depois bebeu água e morreu, não adianta mais nada, ela já colocou os ovos, né? Agora, as larvas não. Se você consegue impedir que as larvas se desenvolvam, aí você tá controlando a, o potencial, né, de surgimento de novos adultos naquela população. Vamos dar uma olhadinha no texto ali, só pra gente dar aquela ilustrada. Tá aqui, ó. Corante extraído do açafrão pode ser útil no combate à dengue. Um texto de 2015, por Karina Toledo. Eu marquei essa parte aqui, ó. Por serem transparentes, as larvas de Aedes aegypti são particularmente sensíveis ao efeito fotodinâmico. O corante se acumula no intestino do inseto após ter ingerido com a água do criadouro. Quando a substância é ativada pela luz, induz a produção de moléculas de oxigênio singlet, que são aquelas espécies reativas de oxigênio, né? Que podem causar danos aos tecidos, especialmente ali no trato digestivo. Interessante aqui também, ó, o princípio é semelhante ao da terapia fotodinâmica empregada experimentalmente no combate a células tumorais e agentes infecciosos. Interessante, né? Dei uma lidinha depois aqui no texto. Questão 114, com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para construção, resistência mecânica, né? E degradação, enfim. Foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécies. Então tem um quadro aqui com 5 espécies e a constituição, né? Foram analisadas periderme, esclerênquima, floema, esclerênquima e xilema, alborno e cerne. A constituição, né, de cada uma dessas partes nessas 5 espécies que foram estudadas aqui. Qual espécie corresponde ao objetivo proposto? A pessoa chegaria a essa conclusão com base no sinal que foi feito aqui, onde o sinal de menos seria a ausência de determinada estrutura, né? E o sinal de mais, sendo 1, 2 ou 3, né, indicaria a presença em maior ou menor quantidade de determinada estrutura. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, por exemplo, na 1, né, mais de periderme esclerênquima, a gente assume que ela tem presente em pequena quantidade, né? Essa parte aqui. O floema tem mais, menos, então ela tem pequena quantidade de floema e zero de esclerênquima. E no caso do xilema, ela tem pequena quantidade de alborno e grande quantidade de cerne. Bom, então, com base nisso, a gente conseguiria ver, né, qual delas produziria a melhor madeira. Mas para isso, a pessoa teria que saber qual das partes da planta forma a madeira, né? Adiantando aqui então, seria a espécie 1, né? Porque a madeira o que forma a madeira é o tecido que a gente. O que forma o que a gente conhece como madeira é o tecido do xilema secundário. É o xilema secundário propriamente dito. Então, a gente esperaria uma madeira de melhor qualidade na espécie que tem mais constituição, né? No xilema. Que no caso é 1, né? Se você contasse aqui. A contagem simples, né? De cruzinhas, você veria que ela tem 4 cruzinhas, né? As outras não vão chegar a 4. A resolução seria simples assim se a pessoa soubesse que a madeira é proveniente do xilema secundário. Mas daria para resolver de outra forma também? Daria se a pessoa sacasse que para todas as outras partes aqui, tanto para periderme esclerênquima quanto para floema esclerênquima, eles sempre colocaram aqui duas alternativas, duas espécies que poderiam ser potencialmente indicadas, né? Então, por exemplo, digamos que a pessoa pensou que a madeira vinha da periderme, né, ou do esclerênquima, e ela fizesse essa contagem, chegasse à conclusão de que mais cruzinhas seriam, né, uma melhor qualidade, ela iria ficar entre a 4 e a 5, né? E o que não faria sentido. Em relação a floema esclerênquima, é a mesma coisa. Teria 3 a 5 aqui que poderiam ser potenciais candidatos. Mas aí a pessoa, né, sabendo que a madeira é proveniente do xilema secundário, contaria as cruzinhas aqui no xilema e marcaria a resposta número 1. Questão 115. No outono, as folhas das árvores mudam de cor de verde para tons de amarelo, castanho, laranja, enfim. Bom, ela vai falar aqui um pouco sobre relação de cores, né, de absorção e de reflexão de cores. Ela fala, por exemplo, em algum momento aqui que carotenos, né, tem uma coloração amarelo-alaranjada, antocianinas têm tons avermelhados, e ela vai, né, brincar um pouco com essa coisa da absorção de comprimentos de onda e reflexão de comprimentos de onda. A cor que a gente observa nos objetos é a cor que aquele objeto está refletindo, né? Significando então que ele está absorvendo uma outra parte do espectro eletromagnético, né? Ele está refletindo aquela cor que a gente vê
e tá absorvendo o que a gente não vê. Bom, então ela vai colocar aqui, né, esse diagrama aqui. Colocou aqui um gráfico, né, falando sobre clorofila e antocianina. A clorofila, ela é verde, né? Então ele fala aqui, ó. A clorofila absorve radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Então a gente olha aqui, né, vermelho e azul, em toda essa região aqui. E ela reflete o verde, que tá aqui embaixo, né? Isso tudo que ele tá dando para dar pra gente, assim, a fórmula de como resolver a questão. Fala também, por exemplo, sobre as antocianinas que absorvem desde o azul até o verde. Então, desde o azul até o verde. E vai... cadê? E vai refletir as cores complementares, né? Que são o vermelho e o alaranjado. Então, azul, verde, vermelho e alaranjado. A pessoa que já pegou, né, o macete de como é que faz. Em qual faixa do espectro visível os carotenos, que o texto colocou aqui que era amarelo ou alaranjado, absorvem majoritariamente? Se eles estão absorvendo, se eles estão refletindo o amarelo ou alaranjado, que está desse lado aqui, eles estão absorvendo no lado complementar, que seria então o violeta e o azul, né? Eles estão absorvendo o violeta e azul e refletindo laranja e amarelo. Lembrando que o objeto reflete, ele absorve, o que a gente vê é o que ele está refletindo. O que ele absorve a gente não vê. Então a gente vê o caroteno refletindo o amarelo e o laranja, e ele absorvendo então ali a região do violeta e do azul. Questão 118. Organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa, ou a partir de compostos inorgânicos, fotossíntese ou quimiossíntese, né, é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres, com menor rendimento energético. E produzindo compostos secundários, né, que podem funcionar como combustíveis ambientais. Então aqui a gente já pega, né, diversas ideias aqui no meio, né? Por exemplo, fontes de carbono, o carbono fixado, né, sendo degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano e gás carbônico. Isso aqui é respiração aeróbica, né? Você quebra ali o açúcar, né, para formar no final das contas, por exemplo, o CO2, né, pela respiração aeróbica. E quando ele fala aqui de um processo com menor rendimento energético, a gente já tem que pensar em fermentação, né, em glicólise, certo? Porque a glicólise, ela do metabolismo, ela é a forma metabólica, né, que tem um menor rendimento energético total, né? Bom, o processo metabólico associado à expressão de combustíveis ambientais seria então a fermentação. Ele fala que sobre combustíveis, né, eu fiz aqui uma relação logo com a fermentação alcoólica, né, que produz ali um subproduto, né, o etanol. Mas a gente está pensando aqui basicamente nisso, né? O menor rendimento energético seria então uma glicólise, portanto uma fermentação, né? Lembra aí que os nossos músculos, né, eles fazem respiração aeróbica até o momento que fica sem oxigênio. Quando fica sem oxigênio, ele começa a fazer o quê? Fermentação lática. E produz ácido lático, né? E o rendimento energético da fermentação e da glicólise, porque é o mesmo processo, é menor, né? A glicólise ela tem um rendimento líquido, né, de 2 ATP por molécula de glicose. Se você comparar isso com a respiração aeróbica, né, que vai ter um rendimento de mais de 30 ATP por molécula de glicose, realmente o rendimento energético da fermentação, que é uma glicólise, é muito menor. Bom, basicamente é isso, né? Essa coisa aqui toda de metabolismo tem que ser estudada, tem que ser lida, né? Porque são temas assim. Achei até que essa questão aqui ela trouxe de uma maneira bem, um panorama bem geral, né? Que testou realmente se a pessoa tá com as leituras em dia. Questão 120. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração do município de Mariana, aquele caso, né? Aquele acidente que teve lá em 2015. Enfim, teve consequências, né? Para os corpos hídricos, para todo o ecossistema lá da região. E o texto coloca aqui o seguinte: esse desastre afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Repara que eles colocaram aqui numa ordem, né, de uma cadeia alimentar, né? Desde o fitoplâncton, que é o produtor, até golfinhos, que seriam aqui, né, os carnívoros de topo de cadeia, né? Então, assim, concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados nos golfinhos, né, que são os predadores, que são os carnívoros do topo da cadeia alimentar, que foi apresentado ali. Lembrem do tema da biomagnificação, né, que os compostos tóxicos não biodegradáveis que se acumulam nos tecidos dos animais vão estar presentes em maior concentração nos animais que estão no topo das cadeias alimentares. Então, aqui no caso dos golfinhos, mas pode ser também um outro carnívoro qualquer, pode ser uma águia, um gavião, né? Pode ser um grande felino, um leão, um tigre, enfim, uma onça. Pode ser nós, né? Porque nós também somos predadores de topo de cadeia, etc. Questão 122. Uma escola iniciou um processo educativo para a implantação da coleta seletiva, separar o lixo, né, de acordo ali com os materiais, e também o destino dos materiais, né, recicláveis. Aí, enfim, a escola ela fez toda. Eu vou resumir aqui a questão, né, porque é uma questão assim que estou mencionando ela só porque ela tem um aspecto ambiental, né, é importante. A escola fez tudo que estava, né, no poder dela para organizar, né, a coleta seletiva ali. Ela fez, né, uma relação ali educativa, né, com a comunidade, né, fez a capacitação do pessoal responsável pela limpeza para separar o lixo, né, para fazer o lixo sempre, para botar o lixo sempre de forma organizada.
fez a distribuição dos coletores, né, as lixeiras, né, específicas para cada tipo de material. Então, assim, tudo que estava dentro da dependência da escola, eles fizeram certinho. O que faltava, então, para completar essa ação, né? Do que adiantaria a escola fazer tudo isso se, no final das contas, algum fator externo, né, não tivesse ali complementando, né, não tivesse ali dando, né, a destinação correta desse lixo? Então, a resolução dessa questão, ela gira em torno disso. O que falta ser inserido nesse planejamento? Firmar uma parceria com a prefeitura, né, ou com cooperativa de catadores, para fazer o recolhimento adequado desses materiais recicláveis e fazer então a destinação apropriada dos materiais recicláveis, né, que podem ser reaproveitados, e enfim, o lixo orgânico eventualmente ser enviado a esse sim, né, para eventualmente se puder aproveitar ali para fazer alguma coisa, né, com produção de energia, né, seria interessante, mas também se fosse direcionado para os aterros sanitários também seria uma destinação, já que é lixo orgânico, né, apropriada. O aterro sanitário ele tem, né, uma estrutura. Então, assim, basicamente é isso que eu falei, é uma questão simplesinha, só mencionei mesmo por causa do aspecto ambiental dela. Questão 123. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Enfim, aí por conta disso, né, rola ali muita consanguinidade e, enfim, eventualmente, né, o surgimento ali de diversas enfermidades com origem genética, né, como albinismo, dentre tantos outros defeitos, né, de ordem genética. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Bom, dito isso, qual o procedimento biotecnológico? O Enem adora biotecnologia, então fiquem ligados, né, em biotecnologia. Qual o procedimento biotecnológico prévio seria recomendado, né, nessa situação onde você quer separar ali, dentro de uma população, né, animais que possam ter algum alelo específico que você quer evitar que esses animais se cruzem entre si, né? Você precisaria de um mapeamento genético, né? Você precisaria de alguma forma, alguma técnica biotecnológica para você conseguir ter acesso à constituição, né, em termos de genes, quais genes, quais alelos cada um desses indivíduos possuiriam, né? Se eles seriam portadores de determinado alelo que você não quer que entre em contato, né, com outro, porque formaria, né, um genótipo que você não quer, né? Então, assim, mapeamento genético te daria a condição de você fazer uma organização daquela população para não permitir que determinados indivíduos cruzem com outros, gerando indivíduos com problemas genéticos, né? Bom, o texto lá que a questão citou é esse aqui: doenças hereditárias e defeitos congênitos diagnosticados em búfalos. Tem uma parte interessante aqui logo na introdução, quando eles falam uma coisa. Olha só. Junto ao expressivo crescimento do rebanho bubalino, enfim, ele coloca ali, né, a porcentagem, cresceram também os problemas decorrentes da consanguinidade, pois o rebanho nacional, estimado em 3, quase 4 milhões, né, de cabeças de búfalo, originou-se de pouco mais de 200 animais importados. Ou seja, a partir de 200 animais importados, né, ao longo, né, dos anos aí, hoje nós temos uma população de de quase 4 milhões de búfalos. Quase 4 milhões de búfalos que vieram de uma população minúscula de 200. Isso aqui é um caso clássico, né, de deriva genética, né? Um caso ali que a gente estuda muito do efeito fundador, né? Quando uma pequena parte de uma população acaba indo, né, migrando ou sendo, né, levada por algum fator para uma outra área e aqueles poucos indivíduos ali fundam uma nova população, né, naquela nova área. E por ser uma população que vai ser proveniente de poucos indivíduos, a carga genética, né, diversos problemas genéticos vão começar a surgir justamente por causa disso, né, da consanguinidade, da proximidade genética desses indivíduos, que vai tornar aquela população ali fraca geneticamente, né? É, os autores até citam aqui, né, por essas razões o rebanho bubalino brasileiro possui uma base genética estreita. Ele quis dizer isso, né, a informação genética, né, tem pouca diversidade, tem pouca variabilidade genética nessa população, porque ela proveio de poucos indivíduos, que é um caso de deriva genética. Então estudem aí, deriva genética é um assunto importante também. No final, os autores concluem aqui a consanguinidade dos bubalinos, considerado o fator mais importante para o surgimento dessas doenças, né? Ela pode ser atribuída a dois fatores. Primeiro, a falta de reprodutores, né? De material genético diferente, né? De sêmen, de gametas, né? Diferentes, com informação de genética diferente. E também emprego de métodos equivocados de criação, que foi colocado lá no texto da questão, né? Aqui, mais pra frente, eles vão falar o seguinte. Vão falar sobre técnica de inseminação artificial, que eles já tentam fazer, né? Pra reduzir, né, essa chance desses encontros de indivíduos ali com informações genéticas ah, que não são interessantes. E ele fala aqui especificamente sobre, vamos ver se eu acho aqui, ah, logo aqui, ó. É essencial o controle do rebanho, né, principalmente da genealogia, então fazer um estudo também da genealogia, né, do rebanho, para fazer o planejamento dos acasalamentos. Pesquisas em melhoramento genético em bubalinos, liderado pela Embrapa, focadas na seleção dos animais superiores e com mapeamento genético
poderiam direcionar acasalamentos de animais de linhagens diferentes e livres de genes defeituosos. Então tá aqui a resolução da questão, né? Questão 125, sistema nervoso. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo, patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela, um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, aquele ossinho, né, do joelho, com um pequeno martelo. Bom, a resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna. Então, assim, quando você bate, né, quando você faz ali um impacto na patela, quando a perna está com a perna, né, especificamente pendurada, você bate na patela, a perna levanta, né, é um reflexo. É um movimento reflexo. Qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta? Qual seria a parte do sistema nervoso que está responsável pelo controle dessa região, né, desses membros inferiores, e que teria essa função ali de resposta de movimento reflexo? A medula espinhal, né? Então, coloquei uma imagem aqui, mas eu confesso que não vou entrar muito nisso aqui. É mais fácil a pessoa pegar um texto na internet e ler mais sobre o sistema nervoso, enfim, movimentos reflexos, né? Controle involuntário dos reflexos musculares, e saber que é a medula espinhal que está responsável por esse gerenciamento, né? Pelo comando desses movimentos aí. Então é interessante e importante estudar sistema nervoso, uh, tanto a parte que o cérebro comanda, né, como também a parte que a medula espinhal comanda. Questão 130. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presente em um gene de um fungo constituída de 7 códons está escrita a seguir. Então aqui a gente tem o RNA mensageiro e os códons, né, que vão eventualmente ser traduzidos em aminoácidos, né, que vão formar então uma proteína. Então assim, deixa aí uma tarefa para vocês, né? Peguem aí o código genético, aquela tabela lá, e vejam o que cada uma dessas trincas aqui, qual é o aminoácido relacionado a cada uma delas. Um exercíciozinho interessante, né? Bom, pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes, mudanças, né, pontuais aqui em algumas dessas bases aqui. Sabe-se que os códons, uma trinca, né? O AG e o AA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. O códon terminal ele não é traduzido em nenhum aminoácido, não existe um RNA transportador com o anticódon para esses aqui, né? Que carrega algum aminoácido. Então, quando chega nesse ponto aqui, acaba a tradução daquele RNA mensageiro. Portanto, a gente diz que são códons de paradas. O UGA, se eu não me engano, também é um códon de parada. Eu teria que conferir, mas eu acho que o UGA também é. Não sei por que a questão não colocou aqui. Bom, ok, então, qual mutação produziria a menor proteína? Mudando uma dessas bases aqui, você formaria um códon de parada, o AG ou o AA, e eventualmente ali então pararia, né, a tradução e essa proteína não teria, né, esse tamanho aqui como original. Qual deles seria então? Por exemplo, substituição do C por U no códon 4. Então você vem aqui no códon 4, ao invés do C você coloca aqui um U e formaria o quê? UAA, né, que é um códon de parada. Então a tradução pararia aqui no códon 4 e a proteína teria esse tamanho reduzido aqui, comparando com a original. Questão 132. Durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os átrios direito e esquerdo através do forame oval, ou forame de Botal. Esses nomes aí, né, enfim. Essa comunicação não causa prejuízos à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha. Aqui vamos com calma, né? Claro, o ser humano ele é um mamífero, não tem ninguém discutindo isso. Mas no período ali do desenvolvimento embrionário, existe uma característica, né, na circulação do feto que torna ele, né, torna essa circulação, embora seja todo o sistema circulatório seja de mamífero, mas essa circulação vai estar se comportando como a circulação de um outro grupo de vertebrados, que seriam os peixes, porque nessa etapa, né, durante o período embrionário, a circulação seria simples, ocorrendo apenas uma passagem pelo coração. Lembrando que, enquanto a gente está ali, né, na placenta, a gente não está utilizando ainda o pulmão, né? Então, assim, a gente ainda não tem a respiração, a passagem do sangue pelo pulmão, né, para se oxigenar, e, enfim, eventualmente depois passando para o coração para ser distribuído oxigenado pelo corpo, e depois voltando para o coração com baixo oxigênio para ser redirecionado de novo para o pulmão, sabe? Essa coisa toda, essa complexidade da nossa circulação, como o feto ainda não utiliza o pulmão, não vai estar ativada, né? E eu coloquei aqui também as ilustrações, né, que é importante da pessoa estudar, né, as diferenças nos sistemas circulatórios dos principais grupos de vertebrado, não apenas circulação, mas todos os outros sistemas também, né, geralmente o que mais quer é a circulação, por isso que, né, a gente geralmente toca mais nesse assunto aqui, mas sistema excretor também é interessante, né, saber, especialmente em relação ali às excretas nitrogenadas, né, mas enfim, sobre circulação, repara aqui que nos peixes, o sangue. Isso aqui é o peixe, assim, o normal, a circulação normal do peixe, né? O peixe adulto mesmo. O sangue, ele é unidirecional, né? Ele passa aqui pelos tecidos, né? Ele deixa
Vamos começar do começo, né? Ele passa lá nas brancas, nas guelras, né, do peixe onde ele vai se oxigenar, vai ser direcionado para o tecido, onde vai deixar o oxigênio lá no tecido, vai voltar para a região aqui do coração, com baixo oxigênio, né? Onde vai ser direcionado, então, para a região das brânquias para poder de novo ser oxigenado. Então é uma circulação unidirecional. Quando você chega em anfíbios, você já tem aqui uma complexidade um pouco maior. O sangue já passa 2 vezes pelo coração, embora, né, o coração aqui ainda seja, né, um coração bem básico ali, né? Mas independente da constituição do coração dos anfíbios, o sangue está passando por ele 2 vezes. Então isso já determina uma circulação dupla e não mais uma circulação simples. E eventualmente, né, com a história evolutiva dos grupos de vertebrados, né, algumas linhagens de répteis têm ali já um coração um pouco mais complexo, né, que já vai ter assim, uma separação maior entre os ventrículos. Mas em aves e mamíferos é que a coisa realmente fica completa, né? Quando a gente tem então a circulação completa, onde não existe mistura entre os sangues venoso e arterial, né? Que em anfíbios e répteis a gente ainda observa. E aqui nesses grupos, então, o coração vai ter aqui as 4 câmaras propriamente ditas, né? E o sangue vai estar passando 2 vezes pelo coração, então é uma circulação fechada, porque tem vasos sanguíneos, né? Dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Completa, porque não se misturam. Acreditem, todos esses detalhes aqui são importantes no estudo das diferenças no sistema circulatório dos principais grupos de vertebrado. Se o sangue passa uma vez só pelo coração, se o coração tem as 4 câmaras desenvolvidas ou não, né, se existe mistura ou não do sangue arterial com o sangue venoso, tudo isso é importante. Então, assim, leiam sobre esse tema aqui, porque é importante. E é complexo, né? Por fim, questão 135, o polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamento muito curioso. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos assemelhando-se a alguns animais. Ele vai ali fazer algumas mudanças, né, no corpo dele, vai assumir posições diferentes para simular, para fingir, né, que é algum outro animal ou alguma outra estrutura, né, e se camuflar no ambiente, enganando, né, possíveis predadores, para se livrar, né, de ser predado. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada nessa espécie, né, se estabeleceu porque os polvos sobreviveram a pressões seletivas sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. A ideia aqui, né, embora eu acho que talvez a resposta tenha ficado um pouco, não sei, eu não sei se eu teria respondido exatamente assim, mas não está errado, né? Mas basicamente é o seguinte, as pressões do ambiente levaram, né, moldaram o comportamento, né, a estrutura, né, a morfologia desse povo para que ele tivesse esse comportamento específico e a capacidade de ter esse comportamento específico. A gente está falando aqui de seleção natural, certo? Uma seleção natural que permitiu essa adaptação dele a esse ambiente. Isso aqui com certeza, né, aumentou muito a sobrevivência desse grupo. Vamos dar uma olhadinha lá no texto porque é bem interessante. Bom, tá aqui o texto, vai ter link para ele na descrição também. Tem muita coisa interessante aqui, mas o vídeo provavelmente já tá bem longo e eu não quero, assim, me alongar muito. Também já tô ficando sem voz aqui. Mas olha só a imagem colorida aqui. Olha só, isso aqui é a mesma espécie de polvo, tá? A parte de cá. A parte de cá, geralmente são comparações que são feitas. Então, assim, aqui o polvo tá... Vamos ver na legenda aqui. Letra A, o estado de sentinela nele. Ele fica numa postura ali de sentinela onde ele tem, né, uma visualização maior do ambiente. Consegue ficar numa posição aqui que ele fica mais... Ele se camufla mais, né, de determinados predadores e também se esconde, né, de possíveis presas que ele esteja querendo caçar. A B, a imagem B é a conformação normal, né, dele durante o forrageamento, quando ele está caçando, predando. Deixa eu aumentar aqui essas imagens para ficar mais fácil da gente ver, né. Aqui, então é assim que ele fica, né, quando ele está forrageando, né, quando ele está buscando alimento no ambiente. Aqui ele está numa conformação de proteção, né. Ele está provavelmente fugindo de um predador. Ele fingiu que ele é um linguado. Eu acho que esse peixe aqui é um linguado, né, que fica lá dobrado, lá deitado no leito do mar. Então ele finge que ele é um linguado e assim ele passa despercebido pelos predadores. É o mesmo polvo, né? Aqui embaixo ele já tem uma outra configuração de tentáculos, né? Onde ele nada com esses tentáculos nessa posição, simulando, né, um peixe super venenoso. Tá aqui o lionfish, né, o peixe-leão, que inclusive o Brasil tá com um problema seríssimo, né, de invasão por espécies exóticas de peixe-leão em regiões lá pro lado do Nordeste, né, algumas regiões lá de corais e tudo mais. Ele é um peixe bem problemático porque é uma espécie que tem um potencial invasor bem grande. Mas repara só, então aqui o povo, né, tá simulando um peixe-leão que é uma espécie super venenosa. Ninguém se mete com esse cara aqui, entendeu? E aqui ele tá simulando uma cobra marinha, ó. Que lembra muito uma coral, né? O padrão de coloração dela, né? Esses anéis. Olha só, ele estica os tentáculos dele e literalmente, né? Faz uma mímica, né? De uma cobra que é super venenosa também. Ninguém se mete também com ela. Com isso ele se protege, né? Isso é o famoso mimetismo. E por falar em mimetismo,
Nessa parte aqui, os autores, eles comentam, né? Eles apontam, né? Uma coisa super interessante. Pelo menos até esse artigo aqui, né? Os autores estão dizendo que não havia conhecimento se essa espécie de polvo era ou não, tinha algum nível de toxicidade, né? Para outras espécies. Portanto, com base nisso, você não conseguiria dizer se eles faziam mimetismo milleriano ou batesiano, porque se eles fossem tóxicos, né? Se eles apresentassem realmente algum perigo em termos de toxicidade para outras espécies, seria um mimetismo milleriano. Ele é uma espécie perigosa e ele tá ali apenas, né, se comporta, mimetizando, né, outras espécies apenas para sinalizar. Uma questão aí evolutiva complicada que a gente não conseguiria explicar, né, mas seria um mimetismo milleriano. Mas se ele não for uma espécie tóxica, né, que tem algum que apresenta realmente algum perigo para outras espécies, quando ele pega e mimetiza lá o peixe-leão ou a cobra marinha, né, ele estaria fazendo ali um mimetismo batesiano. Se vocês forem olhar lá na prova de 2014, PPL2, eu falei um pouco sobre esses dois tipos de mimetismo. Vou colocar aqui até pra, né, pra... Ó, tá aqui, ó. Mimetismo batesiano, um animal inofensivo que imita um animal realmente perigoso. Então a falsa coral é uma cobra que não é perigosa, mas ela imita a coral verdadeira, que é uma cobra super perigosa. E o mimetismo milleriano são espécies de animais que têm ambas, né, tanto o modelo quanto o que mimetiza o modelo original, ambos são tóxicos enfim, a calha de um ser igual ao outro por pressões evolutivas, né? Por seleção natural, às vezes normalizadora, alguma coisa assim. Acho que eu até confundi aqui agora. Mas enfim, ambos apresentam realmente um perigo e calham de ter características semelhantes. Na verdade, eu quis dizer aqui convergência evolutiva, né? Agora, a parte mais divertida e que mostra como a biologia é uma coisa interessante, né? É que digamos que eles sejam relativamente tóxicos para alguns tipos de seres vivos lá, né? E não sejam para outros. Eles poderiam estar ao mesmo tempo sendo classificados como mimetismo milleriano e batesiano, porque eles apresentam perigo para alguns, mas não para outros. Que coisa interessante, né? A biologia é uma coisa muito legal. E com isso nós ficamos por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as questões da aplicação PPL de 2021.